Olá, eu sou o psicanalista Marcos Vinícius e trago até vocês mais um vídeo reflexão. A reflexão de hoje é mais uma das reflexões tiradas do meu Instagram. Para quem ainda não me segue, passe a me seguir, marcosvinicius.psi. Também quero pedir a você que ainda não está inscrito no meu canal do YouTube, o canal Dicas do Psicanalista, que você se inscrevesse agora. Se você já estiver no YouTube, fica mais fácil. Abaixo do vídeo, você vai encontrar a palavra inscreva-se. Clique nessa palavra. Depois vai aparecer um sininho. Clique também no sininho. E clique dando seu like. E compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Então, vamos à reflexão de hoje? Diz assim: você tem direito de atacar o argumento de uma pessoa, mas não tem direito de atacar uma pessoa que argumenta. Bom, o que eu tenho a dizer sobre isso? Observe que no primeiro momento eu disse que você tem o direito de atacar o argumento de uma pessoa. O argumento, a ideia. Então, quando você vai contra uma ideia, não necessariamente você está indo contra uma pessoa. Quando você ataca uma ideia, você não precisa atacar necessariamente uma pessoa. É preciso, às vezes, criticar um comportamento sem criticar aquele que tomou o comportamento, aquele que fez o comportamento, aquele que teve a atitude. É preciso, às vezes, criticar e contra um argumento, uma ideia, sem necessariamente contra uma pessoa. Eu sei que isso pode parecer muito complexo, mas é preciso separar, deixar bem claro para quem você está falando: olha, eu estou indo contra a sua ideia, não contra você, não é nada pessoal. É contra essa posição, essa postura. Então, ou seja, é preciso deixar isso bem claro. Isso é arte da convivência, minha gente. E o que a gente vê aí, por exemplo, nas discussões políticas, estou dando exemplo das políticas, mas isso também em outras situações, que pessoas não sabem divergir. Elas não sabem ter um debate. Quando elas atacam, elas não atacam o argumento, a ideia. Ela ataca a pessoa. O que a gente vê aí, por exemplo, nas redes sociais, discussões políticas, como quando uma pessoa tem uma posição, às vezes ela é de direita, uma ideia que é de esquerda, aí fala que é de direita é um idiota, um burro, o outro não, um burro é que é de esquerda. E assim ficam atacando umas às outras. Por exemplo, aqui no Brasil, como também é um problema mundial, agora nós estamos aqui no ano de 2020, não sei em que ano você está assistindo esse vídeo, ou vai assistir, há uma pandemia chamada coronavírus. E nesse momento agora, nós estamos vivendo uma divergência de pensamento. Por um lado, temos o atual presidente da República dizendo que tem que haver um afrouxamento do isolamento social, que as pessoas precisam sair de casa e ter algum contato para buscar os alimentos, o seu pão de cada dia, precisa o comércio voltar a funcionar. E por outro lado, nós temos o ministro da Saúde trazendo uma posição dizendo que é preciso apertar mais o cerco e ter um isolamento mais rígido, pois só assim combateremos a pandemia. Só assim evitaremos uma contaminação maior e um colapso do sistema de saúde. Então nós temos grupo de pessoas que é a favor do ministro da Saúde e assim chamam o presidente de idiota, de burro, porque ele tem uma outra posição. E o grupo de que é a favor da ideia do presidente chama aqueles que são da ideia, que apoiam o ministro da Saúde, e chama esse grupo que apoia o presidente, ou melhor, o grupo que apoia o ministro, de burros, de idiotas e de mais um monte de coisas pejorativas. Então qual é o problema? Será que o problema é alguém ser da posição a favor do ministro da Saúde e algum erro de alguém ser a favor do presidente da República? Não é o problema. O problema não é a divergência de pensamento. É como faz isso. O problema é que as pessoas, elas atacam umas às outras e não as ideias. E eu quero trazer essa reflexão aqui porque isso não só acontece no meio político. Isso acontece na família. Isso acontece dentro das instituições, das ONGs,
das instituições religiosas, educacionais, entre as relações de amizades, relacionamentos conjugais. Isso acontece o tempo todo, as pessoas atacam umas às outras, ao invés de atacar a ideia. Então, da próxima vez, separa comportamento e pessoa. É preciso aprender a conviver, minha gente. Há uma fala de Martin Luther King, que muito bem, Martin Luther King foi um grande político, ativista racial norte-americano, e ele disse assim: aprendemos a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, mas não aprendemos a simples arte de vivermos como irmãos. Então deixa aí a dica. Ataque o argumento, mas não a pessoa. Grande abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!